Marcelo Bella, dono da Black School, expõe indignação. Cita Renato Cariani e William Martins. Comenta sobre injustiças das marcas e muito mais. Caso queira assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Marcelo, como é que você vê esse lance que começou a aparecer agora, de que o atleta precisa vender, de que o atleta precisa performar, de que o atleta precisa fazer alguma coisa? É como se a empresa estivesse assinando um contrato com ele, mas esperando que ele seja um vendedor dos produtos da empresa. Como é que funciona isso para você? Bom, primeiramente, nós tivemos dois casos importantíssimos. O caso do Vitali, que foi injustamente, né, dispensado juntamente com o Dr. Felipe, da Integral Médica, sem nenhum tipo de justificativa prévia, ou com uma explicação esdrúxula, né, que só comprova que não são pessoas confiáveis, né? Não são pessoas confiáveis, ali que contrataram esse atleta e esse pesquisador, que já sabemos, inclusive, né, já se envolveram com o caso de sibutramina lá atrás, né, a empresa envolvida com o caso de produtos adulterados em 2007, com vários atletas sendo prejudicados, né, entraram com um processo, inclusive, contra mim, para me calar, e perderam o processo, né? Então, ou seja, não é a minha opinião, são os fatos, né? Então, pena que tem muitos desavisados ainda, que vêm da Rússia e não sabem com quem está lidando. E o outro caso, o caso importante, foi o caso da demissão do William Martins, né, de uma outra empresa, do Grupo Suplay, lá da Max Titânio. E eu vi o gestor, pelo menos o gestor lá da Max Titânio, o Cariani, ele foi a público dizer por que ele demitiu o William Martins, e ele tentou dar uma aula, tentou explicar o que para ele é importante, como se aquilo fosse verdade absoluta, né? E não existe verdade absoluta, nem a dele, nem a minha, nem de ninguém. Existem, na verdade, pensamentos individuais, né? Existem estratégias individuais das empresas. Mas vamos falar um pouco de marketing esportivo. O que é marketing esportivo? Marketing esportivo é quando uma empresa procura um atleta para que o atleta renomado, para que o atleta importante, um campeão de palco, um campeão de vida, possa emprestar para a empresa um endossamento de aval, dizendo, olha, se eu estou nessa empresa, é porque essa empresa é boa, e não o contrário. E não o contrário. O atleta não diz, eu sou bom porque tal empresa me patrocina. Eu sou bom porque a Black School me patrocina. Eu sou bom porque a Integral Médica me patrocina. Eu sou bom porque a Max Titânio me patrocina. É o contrário. É o contrário. Uma empresa que trabalha com esporte, a gente mede o nível dessa empresa pelo nível de bons atletas que ela tem. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro caso de marketing esportivo aconteceu nos Estados Unidos em 1905. Se o Lúcio e o Pablo puderem colocar na tela, para mim colocar para vocês. É o Ronus. Olha aí, esse aí é o holandês voador, que em 1905, o Onus, né, pelo Pittsburgh, ele foi o primeiro atleta a dar endosso, aval, para uma empresa de tacos de beisebol, que é uma empresa, hoje, ainda existe até hoje, e que é um setor esportivo bilionário em dólar, que é o beisebol. Foi a primeira vez que um atleta assinou um produto, né, um taco de beisebol, o rebatedor holandês voador, o NOAH. E a empresa, né, a Louisville Slugger, né, inclusive o próprio Fernando Marques esteve nessa empresa, quando a nossa Andréa Carvalho foi competir na NPC. Em Louisville. Né, em Louisville. Então, foi o primeiro. Depois nós tivemos o Baby Ruth. Baby Ruth, talvez o maior nome do beisebol, que também assinou os tacos, né, esses tacos de rebatimento da Louisville Slugger. O que eu quero dizer com isso? Quando esses atletas assinaram, ninguém sabia quem era a empresa de tacos, mas sabiam quem eram eles. Então, ou seja, o marketing esportivo está em você trazer o renome do atleta para a sua empresa. Então, o que é mais importante? A empresa ou o atleta? O atleta é mais importante que a marca da empresa. O atleta é o mais importante em relação ao esporte. Se não fosse o atleta, não teríamos nós, empresas, para esse segmento. Então, quando vai lá, alguém fala que o William Martins foi
demitido porque ele não fez postagens, isso é um desrespeito ao atleta. Você, atleta, o atleta não é vendedor. Uma empresa tem que ter uma boa equipe de vendas para cumprir essa missão. O atleta, na verdade, ele empresta o nome dele durante aquela fase de contrato para elevar a marca da empresa. E não ao contrário, a empresa não está fazendo nenhum favor em contratar o atleta. Pelo contrário, você, atleta, você tem que escolher a empresa que você está. E se você começar a escolher só por dinheiro, de atleta você passa a ter outro nome. Você não é mais atleta. Você vai começar a leiloar seu nome. Quem paga mais, você vai. E não é assim. Você é a pessoa mais importante dentro de uma relação de patrocínio. Então, eu quero dar o exemplo do início da Black Skull. O Rolly Winkler está de olho na gente aqui. Manda um abraço. Rolly Winkler, Big Hug. O atleta, quando nós fundamos a Black Skull lá nos Estados Unidos, eu lembro que eu liguei para o Fernando Marques falando, finalmente, vou começar a empresa aqui nos Estados Unidos, vou levar aí para o Brasil, espero trabalhar com você um dia novamente, porque somos irmãos. Eu o trouxe para a empresa anterior, para a Probiótica. Antes disso, ele estava na Nestlé. Conheço o Fernando Marques desde que ele tinha 16 anos de idade, eu 18. Alguns anos já se passaram. E eu sempre tive o Fernando Marques no coração, como amigo e como irmão. O Fernando Marques tem os probleminhas dele, como eu também tenho os meus. Então, eu não estou aqui para falar bem nem mal das pessoas, porque não tem santo aqui. Mas eu liguei para o Fernando e falei, Fernando, quem que você acha? Quem seria o atleta cara, face, da Black Skull? Ele falou, ela, sem dúvida nenhuma, Lee Priest, cara. Uma lenda do Olímpia. Liguei para o cara, conseguimos o telefone dele, ele atendeu depois de um tempo lá na Austrália. Falamos sobre o processo, ele aceitou, fizemos um teaser. Gente, eu andava nos Estados Unidos, pelos campeonatos, pelos eventos, vendendo nos Estados Unidos lá, na bodybuilding.com, na VitaCoast, entre outros. Os caras achavam que o dono da empresa era o Lee Priest. Uma vez, eu estava no aeroporto, e tudo bem, e um assistente nosso, contar essa história engraçada, um assistente nosso, que estava conosco, meu irmão... Tá entendendo, Good Vitor, tá entendendo? Meu irmão, ele jogou, você pode traduzir para ele enquanto eu falo, sem problema. Ele jogou a moeda, ele estava com uma moeda no bolso, a gente passou lá em Boise, que é a sede onde fica a bodybuilding.com, e a gente foi passar pelo raio-x da segurança, e esse meu irmão, o Roberto Chazan, que me assiste na área de importação e exportação, meu irmão. Você está assistindo agora? Está assistindo a gente. É um amigo que conheço mais de 30 anos também, amigo do Fernando. Ele pega e joga uma moeda por cima. Ele pega, olha no bolso e fala, não vou passar pelo raio-x com a moeda no bolso. Ele joga a moeda por cima do raio-x e eu fiquei olhando aquela